minha jornada de investimentos jovem, com pouco dinheiro, mas com uma grande vontade de aprender. E desde então eu li muito mais de 40 livros de finanças. E eu vou resumir aqui os 15 ensinamentos mais valiosos que eu aprendi nos livros, que realmente vai te deixar rico. A primeira grande lição que eu aprendi é a diferença entre ativos e passivos. Os ativos são tudo que coloca dinheiro no seu bolso. E os passivos é tudo que tira dinheiro do seu bolso, como dívidas, financiamento, aluguel, parcela da casa própria. Focar em acumular ativos é o caminho para a liberdade financeira. Então, quando eu comecei a investir, eu foquei nos ativos que vão me gerar uma renda passiva, tipo fundos imobiliários e ações. Outra lição muito poderosa foi a regra de se pagar primeiro. Isso significa, assim que você já recebe o salário, você já separa uma parte que é sua do futuro. E a indicação da maioria dos livros é você separar pelo menos 10% do seu salário para ir para você mesmo do futuro. Ou seja, já começar a planejar a sua aposentadoria, para você receber talvez do governo e complementar para você aumentar o seu padrão de vida quando você estiver mais velho. E garantir que a sua vida vai ser tranquila, que você não vai precisar se preocupar com não ter dinheiro para pagar remédio ou qualquer coisa do tipo. Essa regra dos 10% e de se pagar primeiro foi a primeira coisa que eu fiz questão de inserir na minha vida. E por mais simples que pareça, esse é o hábito que mais vai fazer a diferença na sua vida. Porque ao longo de vários anos, com você juntando ali 10%, você vai juntar muito dinheiro. O outro ensinamento tem a ver com você reprogramar a sua mentalidade financeira. Uma das maiores barreiras para alcançar a riqueza é a mentalidade. A gente cresce ouvindo crenças limitantes do tipo, eu não sou bom o suficiente para investir, ou então, investir é só para ricos. E acreditar que a gente merece e consegue prosperar é o primeiro passo para conseguir resultados financeiros reais. Ter uma mentalidade forte, resiliente, vai te ajudar a continuar caminhando mesmo quando o caminho parecer muito difícil. Uma outra lição de extrema importância é você entender o seu perfil. O que realmente define se você vai ter sucesso financeiramente ou não é você entender qual que é o seu apetite com risco e como que você lida com isso. Talvez você não tenha estômago para ter ações, para ter investimentos de muito risco, que você pode ver eles subindo muito num dia e caindo no outro. Você precisa saber se você tem tolerância a isso ou não, para poder adaptar os seus investimentos de maneira que eles não te façam perder o sono. Quando eu comecei a investir em ações e em fundos imobiliários, eu ficava sempre muito ansiosa. Eu ficava entrando lá para ver o que estava acontecendo com o dinheiro, por mais que fosse ali, meu primeiro aporte foi R$500, que eu juntei alguns meses e aportei de uma vez R$500. Eu queria ficar ali olhando os rendimentos todos os dias. E tá tudo bem fazer isso no início, mas uma hora isso vai ter que parar. Vai ter que diminuir, vai ter que espaçar mais o tempo que você dedica olhando seus investimentos. Você precisa desenvolver um comportamento financeiro saudável. Não tomar decisões impulsivas e entender que o tempo é o seu maior aliado na jornada de investimentos. E aqui está a chave crucial para qualquer plano financeiro: o tempo. Como eu comecei investindo muito pouco, eu não via tanto resultado no começo. Os meus rendimentos eram centavos e mesmo assim eu ficava muito feliz quando eu entrava e via, uau, 7 centavos que eu não fiz nada. Eu não trabalhei por esse dinheiro, ele apareceu aqui. Porque simplesmente o meu dinheiro está aqui parado e ele rendeu 7 centavos. Mas aí, com o passar do tempo e juntando mais dinheiro, eu fui vendo que o dinheiro investido ele cresce exponencialmente com o passar do tempo. E o segredo para você investir está em dar tempo para o seu dinheiro trabalhar para você. Então não pensa que você vai começar hoje e daqui a um ano você vai estar rico, a não ser que você invista muito dinheiro, aí realmente é possível. A outra lição: evite a ganância e saiba a hora de parar. O desejo de ganhar mais pode ser uma armadilha. E quando você está investindo ou tomando qualquer decisão financeira, é muito importante você não ser impulsivo e saber quando é a hora de sair de algum negócio. Você evitar a ganância e ter uma visão financeira mais equilibrada vai te ajudar a evitar riscos que podem acabar com todo o seu planejamento financeiro. E muitas vezes você vai precisar entender quando é hora de sair de um ativo e quando é hora de só parar de mexer nele e deixar ele quietinho e ao longo prazo você vê para tomar uma decisão ou não. Às vezes, só de você lembrar que o seu foco está no longo prazo, já vai te ajudar a tirar o máximo de qualquer oportunidade. Lição 7. O poder dos juros compostos.
compostos, eles são uma das mais poderosas forças no mundo do investimento. No meu caso, mesmo os investimentos lá de poucos reais que eu fiz no começo, hoje eu consigo ver o tanto que eles me rendem hoje. E tudo isso graças ao tempo, ao reinvestimento de dividendos e principalmente aos juros compostos. Disciplina e consistência são a chave. Quando eu comecei a fazer os investimentos, meu foco não era em ficar rico da noite para o dia, até porque a gente sabe que isso não existe. Mas sim, manter a consistência e disciplina ao longo do tempo. Manter o hábito de continuar investindo todos os meses, mesmo que o valor fosse muito pequeno. Isso foi o que me ajudou a crescer de uma forma sólida e sustentável. A lição 9 é medo. Medo de perder dinheiro. O medo de perder dinheiro pode paralisar muitas pessoas. E aprender a tomar decisões calculadas, sem se deixar dominar pela emoção do medo, é fundamental para ter qualquer sucesso financeiro. E o estudo é o maior inimigo desse medo. Lição sobre erros. Errar é inevitável. E você precisa aprender. Ninguém vai ter sucesso financeiro sem cometer qualquer erro ao longo do caminho. Eu aprendi a não me culpar pelos meus erros e usar cada um deles como uma lição. Inclusive, uma dica que eu te dou se você for começar a investir em renda variável, começa com pouco. Não interessa, tenho 3 mil reais para investir, vou enfiar tudo de uma vez. Não faz isso. Segura esse dinheiro. Divide ele em 4 partes, por exemplo, se for 1.000 reais. Investe ali 250 e fica olhando lá um mês. Fala, isso aqui aconteceu, isso aqui subiu, isso aqui caiu, não gostei, me senti mal. Vou estudar mais. Aí você se aprofunda. Aí depois você investe mais 250. Aí depois você vai investindo mais aos poucos. Diminui o risco do seu erro. Não começa de uma vez. Porque você vai se arrepender. Às vezes você vai se arrepender de não ter começado de uma vez também. Na verdade, o investidor, a gente gosta de falar que ele é um eterno arrependido. Ele é arrependido de ter comprado uma ação que caiu. Ele é arrependido de não ter comprado uma ação que subiu. E aí, se ele comprou e a ação subiu, ele é arrependido de não ter comprado mais. Se ele comprou e a ação caiu, ele arrepende de ter comprado. Você tem que aprender a lidar com isso também. A educação nunca para. Mesmo depois de ler 40 livros e assistir sei lá quantos vídeos de finanças também, eu sempre continuo buscando aprender mais. O mercado financeiro está sempre mudando. O mundo muda, as notícias mudam, os governos mudam. E cada vez mais rápido você precisa ficar atualizado e buscar novos conhecimentos para continuar tomando decisões inteligentes. Essa lição aqui, eu devia até ter colocado ela antes. Ela é o mais essencial de tudo. Reserva de emergência. Antes de qualquer investimento que você pense em fazer, você precisa juntar a sua reserva de emergência. O que é isso? 6 meses do seu custo de vida. Vamos supor que você gasta aí 2 mil reais por mês para você viver. Você precisa ter 2 mil reais vezes 6, 12 mil reais. Esse é o valor que você precisa ter em um lugar de fácil acesso, que seja no Nubank da vida, que seja ali metade do Nubank, metade do bancão, que seja talvez até 1.000 reais em casa, quem sabe? Porque você pode ter uma emergência a qualquer momento. Pode furar um pneu, pode quebrar um dente, tanta coisa pode acontecer. Coisas ruins, coisas boas, talvez uma emergência legal. Esse dinheiro, ele tem que ficar guardado, separado. E você só pode usar ele quando tiver uma emergência de verdade. Ter essa reserva separada é o que vai te trazer mais confiança e tranquilidade para você continuar investindo em outras coisas sem ter medo. Uma lição também muito importante é diversifique os seus investimentos. Sabe aquela história de ter os ovos na mesma cesta? Imagina que você tem uma cesta ali e você deixa ela cair e aí acabou todos os seus ovos. Não tenha todo o seu dinheiro numa cesta só. O que isso significa? Não tenha todo o seu dinheiro em um banco só. E aí vamos supor que beleza, separei os bancos. Não tenha seu dinheiro só em bancos. Tá bom, comprei uma ação, comprei um outro negócio. Não tenha só ações. Não tenha só fundos imobiliários. Não tenha só investimentos no Brasil. Diversifica o máximo que você puder o seu dinheiro, para você ter a maior segurança possível. Então, tenta explorar vários tipos de investimentos diferentes e tenta ir separando o seu dinheiro em várias caixinhas. E aí você adapta o tanto de dinheiro que você vai deixar em cada caixinha dessas para o seu perfil. Por exemplo, o meu perfil ele é mais arriscado. Eu gosto de ter muitas ações, eu não me importo com oscilação de preço. Então, eu tenho a maioria do meu dinheiro em ações e um pouquinho ali em renda fixa, um pouquinho num banco, um pouquinho em outro.
E em breve eu vou adicionar investimentos em dólar na minha carteira também. Mas um alerta, não diversifica demais também. Porque se você for pegar o seu dinheiro, que é pouco, e você for colocando um pouquinho ali em 15 tipos de investimento diferentes, você nunca vai conseguir ver o verdadeiro efeito dos juros compostos. Então, encontrar o equilíbrio aqui é essencial. Lição 14. Controle seu estilo de vida. Muitas vezes, o estilo de vida que a gente escolhe pode estar impedindo o nosso progresso financeiro. Eu escolhi viver o estilo de vida bem simples, bem minimalista, porque isso me ajuda a economizar mais dinheiro e porque eu acho confortável também. E eu percebo que a minha vida financeira só andou o tanto que ela andou porque eu escolhi isso pra mim. Gastar menos e focar no que realmente importa. E a lição 15 é a importância de você ter um objetivo claro. Se você não tem um objetivo claro, se você não sabe o que você quer, é muito fácil você perder o foco. Então, você saber onde você quer chegar, uma visão muito clara, é essencial. Meu objetivo já tem 7 anos que está definido, que a minha prioridade máxima é investir tanto dinheiro que eu vou conseguir ter uma renda passiva e viver de dividendos. E uma dica extra, se você realmente quer acelerar a sua jornada financeira, começa agora. Com o que for possível para você. Não conseguir investir 10%. Investe menos, investe R$100, não consigo 100, 50, não consigo 10, investe 10. Começa agora. Não espera pelo momento perfeito, o momento que eu vou começar a ganhar mais, o momento que eu vou ser promovido no emprego, o momento que, sei lá, o que você está pensando. Não existe esse momento perfeito. O tempo vai passar de qualquer forma, você começando ou não. Então, daqui a 20 anos, você quer olhar para trás e pensar, graças a Deus que eu comecei, porque agora eu tenho uma renda, eu tenho aí um dinheiro guardado e isso me dá tranquilidade? Ou você quer pensar, eu devia ter começado antes? Todas essas lições são simples, mas elas são muito poderosas. E além dos livros, eu também assisti muito mais do que 1000 vídeos aqui no YouTube sobre investimentos. Se você quer complementar essas dicas que eu dei aqui, dá uma olhada também nesse vídeo aqui. E se você gostou desse vídeo, se inscreve para mais vídeos como esse, para me acompanhar na minha jornada também. E até a próxima!